A chuva batia nas vidraças da pequena relojoaria, enquanto Augusto ajustava suas lentes de aumento. Seus dedos tremiam levemente ao manusear as minúsculas engrenagens de um relógio de bolso centenário. Aos 72 anos, cada movimento exigia concentração redobrada. A loja estava vazia há horas, como acontecia todos os dias. Ninguém mais consertava relógios mecânicos numa era de smartwatches e celulares. O sino da porta tocou pela primeira vez em semanas. Um homem jovem entrou apressadamente, sacudindo a água do casaco. Carregava uma caixa de madeira escura sob o braço. "Preciso da sua ajuda", disse ele, sem sequer cumprimentar. Augusto limpou as lentes e observou o visitante. Algo no olhar daquele rapaz era familiar, perturbador até. "Encontrei isto na casa do meu avô que faleceu", continuou o jovem, abrindo a caixa sobre o balcão. Dentro havia um relógio de parede magnífico, todo trabalhado em bronze e madeira de lei. Mas não era só sua beleza que impressionava. No mostrador, onde deveriam estar os números, havia pequenas cenas entalhadas. E gravado na base, um nome que fez Augusto perder o ar. Para Augusto, que sempre teve tempo para todos, menos para si mesmo. "Com amor, Helena." O relojoeiro sentiu as pernas fraquejarem. Helena, 40 anos sem ouvir esse nome. 40 anos tentando esquecer. "Conheceu meu avô?" perguntou o jovem. Augusto não conseguiu responder. Suas mãos tocaram o relógio e, inexplicavelmente, os ponteiros começaram a girar ao contrário cada vez mais rápido, até que tudo ao redor se dissolveu numa voragem de luz e memórias. Quando abriu os olhos, Augusto estava em sua antiga oficina, mas não a oficina abandonada e empoeirada que se tornara. Era a oficina vibrante de 1985, cheia de vida e possibilidades. Olhou para suas mãos. Eram jovens, firmes, sem as manchas da idade. Seu coração acelerou. De alguma forma impossível, estava vivendo novamente aquele ano. A porta se abriu e Helena entrou, com seu sorriso que iluminava qualquer ambiente. "Ainda trabalhando, Augusto? Pensei que íamos ao cinema hoje", ela disse, apoiando-se no balcão. Ele se lembrou. Lembrou-se de tudo. Tinha cancelado aquele encontro para terminar um serviço urgente. E no dia seguinte, havia outro serviço urgente. E outro. E outro. "Estou quase terminando", ouviu-se dizer, repetindo as mesmas palavras de 4 décadas atrás. Helena suspirou, mas sorriu. "Você e seus relógios. Às vezes penso que você os ama mais do que a mim." Era uma brincadeira, mas havia verdade nela. "Não é isso." Ele começou a responder com a mesma desculpa de sempre, mas parou por um instante. Desta vez, tinha algo que o jovem Augusto não tinha. A perspectiva de uma vida inteira. Sabia o que aconteceria se repetisse os mesmos erros. Sabia que Helena aguardaria, paciente demais, até que um dia parasse de esperar. Sabia que ele acordaria aos 70 anos, sozinho, cercado de relógios perfeitos, mas sem ninguém para compartilhar o tempo. "Sabe de uma coisa?", disse ele, tirando o avental. "Este relógio pode esperar. Vamos ao cinema." Helena regalou os olhos, surpresa, e sorriu de um jeito que ele não via há tanto tempo que doía no peito. Os dias seguintes foram uma experiência surreal. Augusto vivia cada momento com dupla consciência. A do jovem que estava sendo e a do velho que conhecia as consequências. Cada decisão era uma encruzilhada. Quando um cliente importante pediu um trabalho urgente no fim de semana, o jovem Augusto teria aceitado sem hesitar. Mas agora ele se lembrava. Esse fim de semana era o aniversário da mãe de Helena. Ela nunca dissera nada, mas ele vira decepção em seus olhos quando chegou atrasado, direto da oficina. "Vou ter que recusar", disse ele ao telefone. Foi libertador e assustador ao mesmo tempo. No domingo, participou do almoço familiar. Conversou, riu, ajudou na cozinha. Helena segurava sua mão sobre a mesa, e ele percebeu que tinha esquecido como aquele toque era precioso. À noite, caminhando pela praça, ela parou sob um poste de luz. "Você está diferente, Augusto. Mais presente." O que mudou? Ele quase contou a verdade. Quase falou sobre o relógio mágico. Sobre ter 72 anos numa cabeça de 32. Mas como explicar o inexplicável? "Eu percebi que estava perdendo algo importante", disse finalmente. "Percebi que o tempo passa e não volta." Helena riu. "Que o filosófico. Mas gosto disso. Gosto desse você." Naquela noite, ao deitar-se, Augusto sentiu algo estranho. Uma pontada no peito. Uma tontura. Por um momento, viu a si mesmo no futuro, na relojoaria vazia. O relógio bronze e madeira pulsava numa frequência diferente, como um coração descompassado. Estava mudando o passado, e isso tinha consequências. As semanas seguintes trouxeram felicidade, mas também sinais perturbadores. Augusto começou a notar inconsistências. Objetos que deveriam estar em determinados lugares
Não estavam. Pessoas mencionavam eventos que ele não se lembrava. Ou melhor, que o jovem Augusto não vivera, mas que o velho Augusto sabia que haviam acontecido. A realidade estava se reconfigurando. Um dia, encontrou um álbum de fotos, folheou as páginas e gelou. Em algumas fotos, ele e Helena apareciam juntos em lugares onde ele se lembrava de estar sozinho. Mas em outras fotos, Helena parecia distante, seu sorriso forçado. E havia fotos completamente novas, de eventos que ele não reconhecia. Era como se duas linhas do tempo estivessem se mesclando. "Está tudo bem?" perguntou Helena, encontrando-o pálido na sala. Ele fechou o álbum rapidamente. "Sim, só me lembrei de algo, mas não estava tudo bem." Naquela noite, o relógio apareceu em seu sonho. As engrenagens giravam em direções opostas, rangendo, prestes a quebrar. Uma voz ecoou, talvez a voz de Helena, talvez a sua própria, que disse: "O tempo tem sua própria lógica. Forçá-lo tem um preço." Acordou suando. Ao lado dele, Helena dormia tranquila. Ele observou seu rosto, jovem e sereno, e sentiu um aperto no peito. Estava mudando o passado para ter um futuro melhor com ela. Mas e se, ao mudar tanto, perdesse algo essencial? E se as escolhas erradas também fizessem parte de quem ele era? Levantou-se e foi até a janela. A lua cheia iluminava a rua. Pela primeira vez, questionou-se: teria o direito de reescrever a história? Ou estaria apenas adiando o inevitável? A tensão entre as duas realidades aumentava. Augusto começou a ter lapsos de memória contraditórios. Lembrava-se de discussões que nunca aconteceram e esquecia conversas que acabara de ter. Certa manhã, ao abrir a oficina, encontrou um envelope sob a porta. Dentro, uma carta escrita à mão, com a letra de Helena. Mas era uma carta do futuro, datada de 1990. A carta que ela nunca enviou, mas que ele encontrara anos depois, guardada numa gaveta após sua morte. "Augusto, sempre soube que você me amava à sua maneira. Mas amor não é só sentimento. É escolha, é estar presente. Não nas grandes ocasiões, mas nos pequenos momentos que constroem uma vida. Espero que um dia você entenda que relógios podem ser consertados, mas o tempo perdido jamais retorna." Suas mãos tremiam. Aquela carta não deveria existir ainda. Helena estava viva, jovem, feliz ao seu lado. Por que a carta estava ali? À noite, durante o jantar, Helena anunciou: "Recebi uma proposta de emprego em São Paulo. É uma oportunidade incrível." No passado original, ela não tinha recebido essa proposta. Ou tinha recebido? Augusto não conseguia mais distinguir. "E você vai aceitar?" perguntou, a voz tensa. "Depende," ela disse, olhando fundo em seus olhos. "Depende de nós, de você." Era o momento da verdade. No passado original, ele tinha dito que ela deveria aceitar, que era uma oportunidade única, que fariam dar certo à distância. Mas não deu certo. A distância os separou lentamente, até que ela conheceu outra pessoa e ele mergulhou ainda mais fundo no trabalho. "Não vá," ele disse agora. "Ou melhor, deixa eu ir com você." Helena deixou o garfo cair. "Como assim? E a oficina? Você sempre disse que essa oficina era seu sonho." "Alguns sonhos precisam ser ajustados," disse Augusto, segurando as mãos de Helena. "Construí esta oficina sozinho, bloco por bloco, relógio por relógio. Mas percebi que um sonho compartilhado vale mais que uma conquista solitária." Helena tinha lágrimas nos olhos. "Você realmente faria isso por mim?" Augusto ia responder, quando sentiu uma dor aguda no peito, uma vertigem violenta. A sala começou a distorcer. Viu duas Helenas, dois futuros, se sobrepondo. Numa realidade, eles iam para São Paulo juntos. Recomeçavam, envelheciam felizes. Noutra, ele ficava, ela ia sozinha, e o futuro que ele conhecia se desdobrava. Mas havia algo mais, uma terceira possibilidade que ele não tinha considerado. No meio da tontura, teve uma visão clara. Se mudasse demais o passado, se tomasse decisões completamente opostas, poderia criar um paradoxo. O jovem que vivera aquelas experiências, que cometera aqueles erros, tinha se tornado o velho que voltara no tempo. Se evitasse todos os erros, quem seria ele? Ainda seria Augusto. Augusto! A voz de Helena o trouxe de volta. Ele estava no chão, ela ajoelhada ao seu lado, assustada. "Vou chamar uma ambulância." "Não," ele disse, segurando seu braço. "Escute, tenho que te contar algo que vai parecer loucura." E contou. Contou sobre o relógio, sobre ter 72 anos, sobre ter voltado no tempo. Esperava que ela raisse, que o achasse louco. Mas Helena apenas o observou em silêncio. Então disse algo que o surpreendeu. "Eu sei." "Como assim você sabe?"
Ela sorriu tristemente. Eu sempre soube quando você não estava realmente presente. E nas últimas semanas, eu senti algo diferente. Como se você carregasse o peso de anos que ainda não vivemos. Apontou para a janela. O relógio de bronze e madeira estava lá, materializando-se na realidade. Seus ponteiros girando descontroladamente. O relógio te trouxe de volta, disse Helena, aproximando-se do objeto impossível. Mas não foi só magia, foi arrependimento, foi desejo, foi amor. Augusto se levantou, cambaleando. O relógio brilhava com luz própria agora. E nas pequenas cenas entalhadas no mostrador, ele podia ver fragmentos de suas vidas. A vida que vivera, solitário e obcecado. A vida que estava construindo agora, presente e atento. E outras vidas ainda, possibilidades infinitas. Posso ficar? Perguntou ele. Podemos fazer diferente? Helena tocou o relógio e as engrenagens pararam. No silêncio que se seguiu, ela disse: Augusto, você tem uma escolha. Pode ficar aqui, no passado, e tentar construir a vida perfeita que não teve. Mas sabe o que isso significa? Significa que tudo o que você aprendeu, toda a sabedoria que ganhou com os erros, nunca existirá. O velho Augusto que voltou no tempo nunca existirá. É um paradoxo. E a outra opção, voltar. Voltar para seus 72 anos, para a relojoaria vazia, mas voltar com algo que não tinha antes. A compreensão e a aceitação. E talvez, só talvez, ainda haja tempo para algo novo. Augusto olhou para Helena, jovem, bela, cheia de vida. Olhou para suas próprias mãos, de novo jovens e firmes. Seria tão fácil ficar, reescrever tudo, mas olhou novamente para o relógio e entendeu. Helena tinha razão. Se ficasse, destruiria o paradoxo que o trouxera ali. Perderia a sabedoria que só o tempo e os erros podiam ensinar. E mais importante, estaria trapaceando. Estaria roubando de Helena o direito de viver sua própria vida, de fazer suas próprias escolhas. Eu voltaria no tempo 1000 vezes, disse ele, lágrimas escorrendo, só para te dizer que você estava certa sobre tudo. Helena sorriu e também chorava. Então diga, não para a jovem de 30 anos, diga para a pessoa que ainda pode ouvir. Augusto abriu os olhos. Estava de volta à relojoaria, de volta aos seus 72 anos. O jovem ainda estava ali, esperando a caixa com o relógio sobre o balcão. Mas algo era diferente. O tempo parecia ter congelado, como se apenas um segundo tivesse passado. Ou talvez todos aqueles dias no passado tivessem sido um instante infinito. O senhor está bem? Perguntou o jovem. Ficou pálido de repente. Augusto olhou para o relógio. As cenas entalhadas no mostrador agora faziam sentido perfeito. Eram momentos que ele vivera e momentos que deixara passar. Não era um presente de Helena, era um espelho do que sua vida havia sido. Sua avó, disse Augusto, a voz embargada, Helena. Como ela viveu depois de mim? O jovem sorriu com ternura. Vivo bem, foi para São Paulo. Construiu uma carreira brilhante como arquiteta. Casou-se aos 38 com meu avô, tiveram minha mãe. Foram felizes juntos por 42 anos. Augusto sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Helena tinha seguido em frente, encontrou a felicidade. Não ficara presa ao passado como ele. Mas sabe, o que é curioso? Continuou o jovem. Antes de morrer, há 2 anos, ela pediu que eu entregasse este relógio para você. Levei um tempo para encontrá-lo. Ela disse que você entenderia a mensagem. Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado de Augusto. Helena tinha perdoado. Mais do que isso, tinha se importado o suficiente para deixar uma última lição. O relógio não era uma maldição ou um arrependimento. Era um presente. Uma última chance de compreender. Este relógio não precisa de conserto, disse Augusto finalmente, fechando a caixa com cuidado. Está funcionando exatamente como deveria. Pode levá-lo de volta. É seu por direito de família. Ela disse que era para o senhor ficar com ele. Insistiu o jovem. Disse que talvez o senhor ainda tivesse tempo. Augusto olhou pela vitrine. A chuva tinha parado. O sol da tarde iluminava a rua molhada, criando reflexos dourados. Pela primeira vez em décadas, sentiu algo diferente de melancolia. Sentiu possibilidade. Sabe de uma coisa? Disse ele, tirando o avental pela última vez. Vou fechar a loja hoje. Na verdade, acho que vou fechá-la de vez. O jovem arregalou os olhos. O senhor vai se aposentar? Vou viver, corrigiu Augusto, sorrindo. Tenho 72 anos, mas se Helena conseguiu recomeçar aos 38, quem sou eu para dizer que é tarde demais? Entregou as chaves da loja ao jovem. Venda o lugar, fique com o dinheiro.
ou transforme em algo novo. Faça o que seu coração mandar. Só não deixe o tempo decidir por você. Quando saiu, pela primeira vez em 40 anos sem um relógio para consertar, Augusto caminhou sem rumo pela cidade. Passou por uma praça onde crianças brincavam. Sentou-se num banco, tirou o relógio do pulso e o guardou no bolso. Não precisava mais medir o tempo. Precisava vivê-lo. Uma mulher de idade similar se sentou ao seu lado, um livro nas mãos. "Desculpe, este banco está ocupado?" perguntou ela. Augusto olhou para ela. Cabelos bem grisalhos, olhos gentis, um sorriso que não pedia nada, apenas oferecia companhia. "Estava esperando por você", disse ele, surpreendendo a si mesmo. E pela primeira vez em décadas, Augusto conversou. Realmente conversou. Descobriu que ela se chamava Clara, que era professora aposentada, que adorava ler no parque aos domingos. Descobriu que ainda sabia rir, que ainda sabia ouvir, que ainda sabia estar presente. Quando o sol começou a se pôr, Clara se levantou para ir embora. "Você vem aqui sempre?" perguntou ela. "A partir de agora, sim", respondeu Augusto. E naquele momento, com o relógio de Helena guardado no bolso e um novo encontro marcado para o domingo seguinte, Augusto finalmente entendeu. O tempo não tinha voltado atrás para mudar o passado. Tinha voltado para ensinar ele a viver o presente. E ainda havia tempo. Ainda havia muito tempo. O tempo não é nosso inimigo, é nosso professor mais paciente. Augusto passou a vida dominando a mecânica dos relógios, mas nunca compreendeu a essência do tempo. Ele não existe para ser capturado ou controlado, mas para ser vivido. Cada momento perdido não é uma falha nos ponteiros, mas uma escolha nossa. A verdadeira mágica não estava no relógio que o levou ao passado, mas na consciência que trouxe de volta ao presente. Vivemos como se tivéssemos tempo infinito, adiando abraços, conversas e presenças para um depois que pode nunca chegar. Consertamos objetos, construímos carreiras, acumulamos conquistas, mas esquecemos que tudo isso é vazio, sem alguém com quem compartilhar. O passado não pode ser reescrito, mas o presente ainda pulsa, esperando que acordemos da nossa automação. Helena não estava errada. Amor não é apenas sentimento, é escolha diária de estar presente. É largar o que pode esperar por aquilo que não pode. É entender que um relógio perfeito numa oficina vazia vale menos que um momento imperfeito ao lado de quem amamos. A pergunta que fica não é "e se eu pudesse voltar?", mas "o que farei com o tempo que ainda tenho?", porque ao final não são os relógios que marcam nossas vidas, mas as memórias que criamos antes que os ponteiros parem. O tempo passa. A única escolha real que temos é: estaremos presentes quando ele passar? E se você acredita que histórias assim merecem ser compartilhadas, deixe seu like e se inscreva no canal. Aqui, você sempre vai encontrar reflexões que aquecem a alma e lembram que, mesmo quando tudo parece perdido, sempre existe um motivo para continuar.